abençoe. A paz, queridos. Amém. Glórias a Jesus. Que bom ter esse momento de oração com a igreja. E é muito importante porque tudo que acontece no reino natural, antes de acontecer no reino espiritual. A criação, antes de ser estabelecida, ela primeiro nasceu no coração de Deus. E Deus, então, ele tomou uma atitude. Ele começou a liberar o haja dele sobre a terra. E à medida que ele foi falando, as coisas foram acontecendo e tudo se formou. Então a intercessão, ela é muito importante. Eu glorifico ao Senhor por esse mover, por esse despertamento. E falo para você, querido, não perca a oportunidade de fazer o pedido de oração. Sabe, às vezes você está se sentindo sem força para estar orando, para estar intercedendo. E nós como igreja, nós estamos aqui para somar a nossa força com a sua e declarar a bênção do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias. Nós estamos dando continuidade nessa série sobre o céu reina. Estamos entrando na fase final. Teremos hoje e mais 2 dias apenas. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que acontecerá nos últimos 7 anos. Glória a Deus. E eu quero gastar essa noite falando sobre isso, e também o domingo que vem nós vamos dar continuidade, porque é muito conteúdo e não tem como a gente passar num dia só. Então eu quero que você fique bem atento. Por isso abra a sua Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 4. E nós iremos ler a partir do versículo 1. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu estivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. E eu respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vela de azeite em cima, e ao redor da vasilha as 7 lâmpadas. E cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isso, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento precioso aqui em tua presença. Obrigado, Senhor, por poder celebrar o teu nome, Senhor, glorificar o teu nome, ó Pai. Senhor, é um prazer para nós estarmos aqui, Senhor, como família, Senhor. Ó Deus, e sentar, Senhor, ó Deus, nessa mesa espiritual. Pai, colocar diante do Senhor, ó Pai, as nossas petições, os anseios do nosso coração, ó Pai. Receber do Senhor, ó Pai, toda a fé que nós necessitamos, ó Pai. Todo o fortalecimento espiritual, renovo físico, Senhor. Paz, Senhor, no Espírito. Ó Deus, e também, Senhor, poder receber a orientação da Tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração, meu Pai, para entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor fará nos últimos 7 anos aqui, Senhor, a Deus, na terra. Antes sendo o estabelecimento do teu milênio, Senhor. O que o Senhor vai fazer durante esses 7 últimos anos, Senhor. Abre o nosso entendimento no nome de Jesus, ó Pai. Eu conto contigo, Espírito Santo. Que não seja minha voz, que não seja a instrução humana, mas que seja o seu Espírito Santo falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Então o que acontecerá nos últimos 7 anos, antes do estabelecimento
do milênio. Nós estudamos algumas semanas atrás que o que vai marcar, certo, o início desses 7 anos. Aprendemos que o que vai marcar é o acordo de paz com Israel, é algo que já está sendo planejado, e também a construção do terceiro templo. Nós vemos isso pela Bíblia. E agora, e no domingo que vem, nós vamos entender o que vai acontecer durante esses 7 anos, amém? Talvez você vai se assustar um pouco, talvez você vai falar assim, mas será que vai acontecer tudo isso? E eu quero te dizer que assim como a palavra de Deus ela se cumpriu até hoje, ela vai continuar se cumprindo também, amém? Então, o primeiro ponto, nós aprendemos a semana passada sobre o perfil do anticristo, certo? E hoje nós vamos entender que o anticristo ele não vai agir sozinho, vai ter uma pessoa que vai estar junto com ele atuando, e nós vamos aprender um pouco sobre o falso profeta. Se você tiver com dificuldade de ler o texto, pode sentar mais perto das telas, tá? Não tem problema, porque aqui ainda tá bem claro, mas depois vai ter texto um pouco extenso e talvez fique difícil ler aí no fundo. Falso profeta é um cumprimento da palavra de Deus, que haveria falsos profetas, falsos cristos, certo? Assim como o espírito do anticristo, ele já está atuando no cristianismo desde que Jesus ele estava na terra, falsos profetas também estão se levantando durante todos os séculos, inclusive no nosso século, se você observar, tem muitos falsos mestres, falsos profetas. Mas, assim como vai se manifestar uma pessoa que será o anticristo, assim também, juntamente com ele, vai se manifestará um homem que será o falso profeta. Amém? Pode passar, William. A aparição do falso profeta é prevista por João no Apocalipse em 3 passagens. Então, 3 vezes no livro de Apocalipse, ali está as referências. Nós não vamos estar lendo todas as referências, porque senão vai prolongar muito tempo, e eu quero ser bem objetivo. Mas depois eu vou colocar no grupo da igreja esse slide para você estudar na sua casa cada versículo, ok? Então, se você não conseguir anotar tudo agora, não se preocupe, depois você vai ter esse material em suas mãos. Então, o apóstolo João, ele viu o falso profeta. Quando Jesus estava mostrando para ele as coisas que iriam acontecer no céu e as coisas que também iriam acontecer na terra, Jesus, como parte dessa visão, mostrou para ele que se levantaria um falso profeta. Amém? Pode passar, filhão. O falso profeta, ele vai ser o admirador número 1 do anticristo. Você lembra, só para você entender o papel do falso profeta, eu quero falar um pouquinho para você sobre João Batista. Todos já ouviram falar sobre o João Batista, né? O homem que pregava duro, o homem que chegava para as pessoas e falava assim, raça de víboras, né? Olha só que carinho, né? Já pensou, o pastor chega para a igreja e fala assim, cambada de cascavel, serpentes traiçoeiras, rapaz, não olha, tratando com amor já é difícil segurar vocês. Imagine se a gente pregar, não é como o João Batista ele pregava, mas era o chamado dele. Ele pregava duro, e essa pregação dura, na verdade, era para maciar a carne. Sabe quando você pega um bife duro, né? Hoje em dia a gente não se faz muito isso, né? Mas você lembra das suas avós que pegavam um martelinho de madeira e ficava batendo na carne para amaciar? João Batista ele estava fazendo isso, batendo nos homens, amaciando, preparando, porque depois dele viria Jesus pregando o reino dos céus. Então João pregava o arrependimento e Jesus vinha pregando o reino dos céus. João era um admirador de Jesus Cristo. Tanto que quando perguntaram para ele se ele era Jesus, ele falou, não, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Aliás, eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Dessa mesma maneira, vai se levantar um homem na terra, juntamente com o anticristo, e que vai ser o admirador número 1. E ele vai ser um marqueteiro do anticristo. Sabe que tudo que existe na mídia, para se fazer sucesso, para se ter um alcance, existe todo um trabalho por trás.
Às vezes a gente está vendo, sabe, uma pessoa que está instruindo, que está ensinando na mídia, e a gente vê a imagem dela falando, a imagem dele falando. Mas por trás dos bastidores, há várias pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento daquele trabalho, para que aquele trabalho alcance. O falso profeta, ele vai vir juntamente com o anticristo, promovendo o seu governo. Então é ele que vai anunciar para o mundo que aquele anticristo seria o verdadeiro Messias. É ele que vai começar a apontar, sabe, como um admirador e falar assim: olha, aquele homem que está se levantando, ele é o cara. Ele é a pessoa que vai salvar todas as nações. Ele tem esse papel e ele vai cumprir esse papel. Pode passar, filho. Abra sua Bíblia rapidinho no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 14 e o 15. Apocalipse 13, 14 e o 15. Enquanto você acha, eu quero te lembrar de um fato. No livro de Daniel, no capítulo 3, essa referência está marcada e depois você pode ler todo esse texto. Você vai ver uma situação que aconteceu na Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele em sua loucura e em sua vaidade, ele decidiu construir uma estátua grande, uma imagem grande. E ele declarou que todas as pessoas deveriam se prostrar diante da imagem quando os instrumentos fossem tocados. Foi nessa ocasião que Daniel não se prostrou, seus amigos não se prostraram. O Antigo Testamento, alguns detalhes, aliás, alguns não, vários detalhes que estão marcados no Antigo, ele está lá para ser uma sombra do que aconteceria no Novo. E olha Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e 15. O que o falso profeta ele vai fazer? Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. E enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. E ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então, esse falso profeta, ele vai ser tão admirador do anticristo, da besta, que ele vai construir uma imagem e vai apontar para ele como um ser divino. E muitos vão cair nesse engano. Aquilo que eu disse semana passada, eu volto a repetir aqui. As únicas pessoas que não serão enganadas serão aquelas que conhecem a palavra de Deus sobre os finais dos tempos, ok? Não é aquele que conhece uma caixinha de promessa, não é aquele que conhece apenas um versículo que mais toca o seu coração e traz aquele kimoti, sabe? Não, é aquele que conhece o que a Bíblia fala. Ele se coloca neutro na palavra, fala: Senhor, eu não estou aqui para buscar uma bênção, não estou aqui para buscar um milagre, estou aqui para aprender de Ti. Esse, assim como você está aqui hoje na presença de Deus, aprendendo, você não vai ser enganado. Pessoas semelhantes a você não serão enganados, mas os outros que não conhecem, irmãos, vai ser um grande engano. Só conhece aquilo que é falso a pessoa que sabe o que é verdadeiro. O conhecimento doutrinário, ele é um baluarte contra o nosso erro, ele é uma coluna. Amém? Continuando, o falso profeta, ele idealizará a marca da besta. Então vai ser um sistema que vai ser implantado. E assim como os sistemas hoje eles são implantados, e para ser implantado o sistema, faz toda uma propaganda, não é? A marca da besta, ela vai começar a ser implantada dessa maneira. Ele vai idealizar, ele vai promover essa marca. Então o falso profeta, ele vai andar junto com o anticristo, trazendo engano para os povos. Pode passar, filho. E com essa atuação, você sabe que o diabo, ele sempre procurou imitar a Deus, certo? Sempre ele procurou imitar a Deus. Com essa atuação do falso profeta e do anticristo, Satanás ele vai tentar imitar a trindade do Deus Todo-Poderoso. Nós servimos um Deus que ele é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Quando se manifestar nos finais dos tempos o anticristo e o falso profeta, vai ficar mais ou menos isso: Satanás no papel de pai, o anticristo no papel de filho e o falso profeta no papel de ajudador. Porque assim como o Espírito Santo ele está trabalhando em nossa vida e atuando para que a gente se aproxime e adore a Deus, o falso profeta ele vai vir junto trabalhando na humanidade, tentando ajudar a humanidade a dar louvor, a dar adoração ao anticristo. E ele vai conseguir com eficácia fazer isso e enganar muitos. Pode passar, filho. Aí, há outros personagens que vai aparecer durante o período da tribulação, período de 7 anos. É as 2 testemunhas, amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 3 até o 6. Apocalipse 11, versículo 3 até o 6. Eu darei autoridade a minhas 2 testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhe fazer mal, da sua boca sairá fogo e consumirá os seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhe fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. E têm o poder para transformar as águas em sangue, para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Amém? Queridos, esses 2 personagens, aqui no livro de Apocalipse, ele não dá nome para eles. Você não vai encontrar o nome dessas 2 testemunhas. Mas ela te dá chave. Que você olha para a maneira que eles vão atuar e você consegue conectar e discernir quem serão esses que vão se levantar. E esses 2 testemunhos, essas 2 testemunhas, elas vão ser enviadas por Deus. Elas vão vir contra o sistema do anticristo, ok? Eu quero só, antes da gente continuar, só fazer um breve comentário aqui, porque semana passada, enquanto estava tomando um café, nosso irmão Gabriel, ele ficou meio bravo comigo. Ele falou assim: pastor, que negócio é esse, cara? Eu sabia que ia se manifestar o anticristo, mas eu pensava que a igreja ia se unir, ia lutar, ia guerrear, sabe? Ia botar para quebrar. Eu falei: não, cara, isso não vai acontecer. É para a igreja fugir. É para a igreja fugir. No período em que o anticristo ele estiver atuando na terra, é para a igreja fugir. Alguns vão ser capturados, vão ser pressionados a negar a fé, mas não vão negar e vão morrer por causa do amor de Cristo e vão ser martirizados. Mas nesse período a gente vai fugir, beleza, Gabriel? Então a gente dá fuga, né? Aí depois, quando nós formos arrebatados e Jesus vier para estabelecer o seu milênio, aí sim nós vamos voltar para botar para quebrar. Amém? Glória a Deus. Agora olha essa chave, voltando para esse texto. Olha essa chave que Apocalipse ele dá sobre as 2 testemunhas. Aqui está falando que eles vão profetizar durante 1260 dias. Amém? Está com o celular aí, irmão Edson? Tá? Divide aí 1260 dividido por 30. (1260) dividido por 30. 42, certo? 30 dias tem um mês. Aqui está falando que eles vão profetizar durante 1260 dias, ou seja, vão profetizar durante 42 meses. Um ano, então, 42 meses. Um ano tem 12 meses, certo? Então vai dar 3 anos e meio. Eles vão estar atuando desde o início da manifestação do anticristo
até a metade desse período de 7 anos, eles vão estar profetizando. O anticristo vai estar com o falso profeta de um lado. O falso profeta vai estar apontando para o anticristo e falando: ele é o Senhor da terra, ele é o homem mais sábio que já surgiu, nós devemos adorar, nós devemos o seguir. E as testemunhas vão estar em Jerusalém, apontando para ele, falando: ele não é de Deus, ele é o anticristo, ele é o falso profeta. A Bíblia diz que a fúria vai se manifestar no anticristo contra eles, porque eles vão se opor e vão tentar exterminar eles. Mas quando eles tentarem exterminar, a Bíblia fala que fogo vai sair dessas testemunhas e vai consumir os seus inimigos. Agora, olha só que interessante. Deixa marcado em Apocalipse, mas volta um pouquinho para o livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 17. Tiago 5, 17. Aqui, nessa passagem está falando sobre o poder da oração, certo? E Tiago, ele coloca um homem como exemplo de fé, que orou com eficácia. Versículo 17 fala: e Elias era homem como nós. No entanto, quando orou insistentemente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Você consegue compreender como Deus categoricamente ele começa a encaixar as peças? E você sabia que Elias foi um homem que não provou a morte? A Bíblia fala que o Senhor recolheu ele num roda-moinho. Ele foi levado ao céu em vida. O Senhor o recolheu sem ele ter provado a morte. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 11, fala que esses homens, eles vão ter poder para estender as mãos, orar e falar: não vai chover, e a chuva não vai cair. Quem que fez isso? Elias. Quem que não morreu? Está vivo no céu. Elias. Quem que apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração para falar com Jesus? Elias. Vieram, se apresentaram ao Senhor diante de Pedro, Tiago e João e começaram a conversar com o mestre. E você sabia que o outro homem que é a testemunha, que a Bíblia fala aqui, que no versículo 6, olhe para o versículo 6 de Apocalipse 11. Eu quero que você fique muito conectado com o texto bíblico, porque é nele que está os segredos. Apocalipse 11, versículo 6, a parte B. Tem poder para transformar as águas em sangue, e para ferir a terra com praga de toda espécie, quantas vezes desejarem. Qual foi o personagem bíblico que foi enviado por Deus para o Egito e falava para Faraó: deixe o meu povo ir para me adorar? Moisés. Faraó não queria deixar, Deus endureceu o coração de Faraó. Moisés então começava a liberar as pragas sobre o Egito. Aqui no livro de Apocalipse fala que essa testemunha vai ter poder para transformar a água em sangue. Moisés, através da direção de Deus, transformou as águas do rio Nilo em sangue. No Egito, todo o manancial, toda a fonte de água estava jorrando sangue por uma praga. E você sabia que até hoje não se encontrou o corpo de Moisés? No livro de Judas, que é um capítulo só, ali Judas ele dá uma palhinha, ele fala que até hoje Satanás procura o corpo de Moisés e não consegue achar, e tem um anjo sempre o protegendo. Deus chamou Moisés e falou: sobe para o monte que eu vou te recolher, você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar nela. Moisés olhou e não pôde entrar. Não se sabe se o Senhor o matou fisicamente. Eu creio que o Senhor o recolheu. Então essas duas testemunhas, elas vão estar diante da cidade de Jerusalém, apontando para o falso profeta, apontando para o anticristo e denunciando eles, falando: esses homens não são de Deus. E eles terão poder para fazer esses milagres.
Então, nós podemos crer que essas duas pessoas, sejam Moisés e Elias, que voltarão a aparecer. Cara, você já pensou nisso? Porque todo olho verá, certo? Você já pensou, você está na sua casa e você assistindo noticiário, vendo Jerusalém, vendo esses homens profetizando, e você sabendo, cara, realmente Moisés e Elias veio, falta pouco. Meu, é muito interessante. Próxima parte, filho. Mas as testemunhas morrerão. Eles vão profetizar durante um período determinado por Deus. E eu gosto da maneira que Deus age, porque Deus, ele é o Senhor. O diabo, ele fica raivoso, ele fica furioso, mas ele não pode fazer nada que Deus não permita que ele faça. Você vê isso na atuação dele quando foi tentar destruir Jó. Ele foi por etapas. E Deus ia colocando no limite. Falou, olha, tira a riqueza, tira os filhos, mas não toca em Jó. Satanás foi e fez o que Deus falou. Tirou tudo, não tocou em Jó. Aí ele voltou com o rabinho entre as pernas diante de Deus. E Deus tipo olhando para ele, meio que tirando, né? Falou, e aí? E ele não murmurou, você está vendo como que ele é fiel? Aí o diabo tentou falar assim, então, ele não murmurou porque ele está com saúde, toca na saúde dele para você ver, toca na pele dele para você ver. Deus falou, vai, toca na pele dele, toca na carne dele, mas não tire a sua vida. O diabo veio e teve que fazer exatamente o que Deus falou. Lançou em Jó uma enfermidade, mas não tocou na vida de Jó. Essas duas testemunhas, eles têm autoridade para profetizar durante 42 meses, durante 3 anos e meio, e eles estarão profetizando durante os 3 anos e meio, que é a primeira parte da tribulação, e não vão ser mortos. Mas quando acabar isso, o próprio anticristo vai matar eles. Olhe para o versículo 7 até o 10, do livro de Apocalipse 11. Quando tiverem concluído o seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Então os corpos vão ficar estendidos nas ruas da cidade, que espiritualmente é Sodoma e Egito, mas o local geográfico é onde o Senhor foi crucificado. Jesus, ele foi crucificado em Israel, então essas testemunhas, elas estarão em Israel. Os olhos de todas as nações verão. Como? Através da tecnologia. Se estivéssemos há 200 anos atrás, você poderia ficar tranquilo, porque essas coisas não iriam acontecer na nossa geração. Hoje a terra, ela está preparada para tudo aquilo que a palavra de Deus está falando vai se cumprir. Como que antes todo olho veria? Você lembra em 2011? Quem estava aqui no Japão em 2011? Lembra do tsunami? Eu estava trabalhando, na época eu estava na lixadeira, lixando a peça, de repente a peça tombou, aqui em Toyama. Eu pensei, acho que foi o impacto da lixa, né? Coloquei a peça de volta na bancada, acabei o serviço, fui para a academia, estava lá correndo na esteira, diante do televisor e tal, correndo, e comecei a ver umas imagens, e parecia um filme de Hollywood, o helicóptero filmando as ondas vindo assim, e eu olhei assim do lado, os japoneses, tudo em volta. Eu falei, o que está acontecendo? Aí falou, isso aí foi tsunami que aconteceu hoje, você não sabia? Eu estava vendo a matéria do jornal, mas o tsunami foi transmitido ao vivo pela NHK. Todo olho que quis pôde ver. Essas testemunhas, elas estarão mortas e todo olho verá. Ninguém vai ter autoridade para sepultar elas. Agora olha aqui para o versículo 10.
Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que havia os atormentado. E depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, e eles se levantaram, enchendo de terror os que o viram. E então uma forte voz do céu disse aos 2: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sobre o olhar de seus inimigos. Gente, isso aqui não é historinha para boi dormir. Isso aqui vai ser um fato que vai acontecer. Essa parte não é simbolismo. Essa parte de Apocalipse, Deus estava descrevendo exatamente como vai acontecer. E eu estou com o meu coração cheio de fé, esperando que... No Brasil fala que a terra não vai nos comer, né? Aqui eu falo que o fogo não vai nos queimar, porque aqui não é enterrado, aqui é cremado. Estou cheio de fé, crendo que Jesus ele vai voltar na nossa geração. E se tardar, vai vir na geração dos nossos filhos. E se tardar um pouco mais, virá dos nossos netos. Mas brevemente Jesus vai voltar e essas coisas vão acontecer. Pode passar, filho. Aí Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 8, nós não vamos ler o texto porque é um pouco extenso, mas depois você pode estudar na sua casa. Fala que 144 mil pessoas vão ser marcadas em Israel, que são as testemunhas judaicas. Quando os falsos profetas estiverem, aliás, quando as testemunhas, as 2 testemunhas estiverem anunciando e pregando em Jerusalém, eles vão conseguir alcançar o povo judeu. Parte do povo judeu que até hoje não se dobrou ao cristianismo, não se dobrou ao domínio do Senhor. Eles vão ouvir a mensagem dessas testemunhas e eles vão se entregar a Deus e vão ser marcadas. Pode passar, filho. Então essas testemunhas, elas serão servos de Deus, levantados no final do 1º quarto do período de tribulação. Todas elas serão originárias das tribos de Israel. Então essas 144 mil testemunhas que fala em Apocalipse, não vai ser uma mescla de nacionalidades, vai ser pessoas da nação de Israel. E já tem um número determinado, serão 12 mil pessoas de cada tribo de Israel. Hoje, Israel não está mais dividido por tribo como era antes. Mas Deus sabe a linhagem de cada pessoa. Sabe quem era de Judá, sabe quem era de Levi. E esses 144 mil, 12 mil de cada, vai ser marcado para a salvação durante o período da tribulação. Pode passar, filho. Então, aqui nós fechamos, então, os personagens que estarão atuando nos finais dos tempos, né? Então, o dragão que você vê em Apocalipse é o próprio diabo. A primeira besta, porque em Apocalipse você vai ver 2 bestas. A primeira besta é o sistema religioso estabelecido em Roma, como nós já estudamos algumas semanas atrás. A segunda besta é o anticristo. O 4º personagem é o falso profeta. O 5º personagem é as 2 testemunhas que foram enviadas por Deus. E o 6º personagem são os 44 mil judeus. Amém? Agora nós vamos entrar nos julgamentos dos selos. Deus ele vai derramar durante a terra a sua ira. Desde que Caim matou Abel, o cálice da ira de Deus começou a se encher. Queridos, no livro de Malaquias está escrito que no céu tem um memorial diante de Deus. E nesse memorial, tudo que nós fazemos é anotado ali. Coisas boas e coisas ruins. E dali não se apaga. Todo ato seu, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Seja bom ou seja ruim. Se for ruim, você precisa se arrepender em vida, confessar o seu pecado para Deus, pedir perdão e abandonar esse pecado. Para que quando este pecado for citado no céu, Jesus ele possa olhar para o Pai e falar: ele já se arrependeu e eu já derramei meu sangue por esse pecado. Então está escrito ali
os atos da humanidade. E a maldade, irmãos, da humanidade está sendo registrada no céu. Existe um cálice no céu, que é o cálice da ira de Deus, e que ele está se enchendo, está se enchendo, está se enchendo. E quando a gente vê uma catástrofe na terra, a gente pensa que é Deus derramando a sua ira, mas não é ainda. Ainda não é. Jesus, quando ele estava pregando o evangelho, as pessoas ficavam com medo dele. Os demônios ficavam com medo. Você veio para nos perturbar no tempo, você veio para nos exterminar. Jesus, ele olhava para essas pessoas que estavam com medo e falava: cara, eu não vim para julgar ninguém agora, eu estou aqui para salvar. É tempo oportuno de salvação. Mas vai chegar um momento em que Deus vai começar a derramar a sua ira. E em Apocalipse nós vamos olhar para isso. Ali vai ter abertura de selos, ali vai ter o derramar do cálice, e ali vai ter o soar das trombetas. E todas essas coisas vão acontecer num período de 7 anos. E hoje você vai entender um pouco, semana que vem você vai terminar o entendimento, amém? Então esse julgamento dos 7 selos é o primeiro dos 3 julgamentos que Deus enviará à terra durante o período de tribulação, como punição ao governo do anticristo e a todos os seus seguidores. O próprio Jesus é o único que pode abrir os selos deste livro. Se você voltar um pouquinho em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que João ele contemplou alguns livros no céu. Livros que estavam selados por dentro e por fora, cheios de olhos, e ninguém sequer era digno de olhar para o livro. Ele ficou apavorado, começou a chorar, até que um anjo, um ancião, o tocou e falou assim: não chores, porque o Cordeiro de Deus, ele foi morto e ressuscitou, e ele é digno de abrir o livro. Nesse momento, a adoração ela começou a fluir no céu. Os 24 anciões se prostraram diante do Rei da Glória e deram a ele todo o louvor, toda a adoração. Jesus é quem vai abrir estes selos. E na abertura do primeiro selo, você vê em Apocalipse capítulo 6, a partir do 6, que à medida que um selo se abre, um julgamento é liberado sobre a terra. Ok? Então ele vai liberar alguns cavalos, ele vai liberar algumas coisas, tudo isso tem um significado. E quando você lê Apocalipse, você vai perceber 2 cavalos brancos. Um pertence ao maligno, que Deus ele vai mandar sobre a terra para trazer o juízo. O outro, lá no final do livro de Apocalipse, você vai ver um outro cavalo branco com um cavaleiro, que em sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse último cavaleiro é Jesus. Este primeiro é um anjo maligno que vai estar trazendo o juízo de Deus sobre a terra. Vai estar judiando da terra, atormentando a terra. Então o primeiro selo, ele vai liberar o cavalo branco. Este selo representa o liberar do espírito que agirá no anticristo, pois diz que esse cavaleiro do cavalo branco saiu vitorioso para vencer. Indica também que a abertura deste selo será o início do primeiro ano da grande tribulação e representa o governo do anticristo enganando ao mundo com sua falsa proposta de paz. Então, quando o anticristo se manifestar, um pouquinho de tempo atrás, o primeiro selo foi aberto. O primeiro selo vai desencadear o espírito que vai se manifestar no anticristo. Pode passar, filho. Depois fala do cavalo vermelho que vai ser liberado. Este selo representa uma possível terceira guerra mundial, deflagrada pelo anticristo em resposta a todos os governantes que tentarem se opor a ele. É possível que armas nucleares sejam envolvidas nessa guerra e a grande tribulação também é marcada por um período de mortes violentas e de guerra. Os primeiros 3 anos e meio vão ser de paz, ok? E a abertura dos selos, ela não vai ser tipo assim, abrir um, aí já, em seguida já abre o outro. Não, existe um cronograma. E Deus vai obedecer esse cronograma que Ele mesmo estabeleceu. Depois que o anticristo colocar as garras para fora, muitas nações vão tentar se opor a ele. Isso vai fazer com que surja guerras. Pode passar, filho. Ele passou lá, estou esperando trocar aqui. Tem que avançar essa tecnologia. Glórias a Deus.
O terceiro selo vai liberar um cavalo preto. Este selo representa a inflação incontrolável por causa da guerra. A palavra dinheiro, em outras traduções, que significa denário, significa o salário diário do tempo bíblico para o mínimo de subsistência, equivalente ao nosso salário mínimo dos tempos de hoje. Então, esse terceiro selo, esse cavalo preto, ele vai atuar na economia. A economia ela vai ser afetada. Aqui estão as referências em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Depois você lê na sua casa, vai estar tudo escrito aonde que ele vai estar atuando. Ele vai falar fere a terra, né? Ele vai falar sobre denário, e é sobre isso que significa. O quarto selo, ele vai liberar o operar de um cavalo amarelo. Este selo representa a morte. Simboliza uma escalada terrível da guerra, da fome, da morte, das pragas, das enfermidades, das feridas perigosas. Esse julgamento do cavalo amarelo será tão terrível que 1/4 da população mundial morrerá apenas no liberar deste cavalo amarelo, o cavalo da morte. Sabe quantas pessoas tem na Terra? Quase, já passou de 7 bilhões, né? Já está quase 8 bilhões. No liberar desse cavalo, no liberar desse juízo, 1/4 da população mundial vai morrer. Através de pestes, fomes, enfermidades, guerras. É Deus começando a julgar a terra. O quinto selo, quando abrir o quinto selo, um clamor que debaixo do altar vai subir até o trono do Senhor. Um clamor de debaixo do trono do Senhor vai subir. Voltando, se você ler Apocalipse, aliás, Gênesis, no capítulo 3, 4, o começo ali de Gênesis, você vai ver sobre a história da morte de Abel, que Caim matou. Lembra um detalhe que Deus falou para Caim? Deus chegou para Caim e falou assim: aonde está o seu irmão Abel? Caim, com toda aquela arrogância, ele olha para o Senhor e fala assim: acaso eu sou o tutor do meu irmão? Você vem perguntar para mim? Deus, ele olha para Caim e fala assim: o que você fez? Porque da terra o sangue dele está clamando. Quando um sangue é derramado, um clamor se levanta no céu. Quando esse quinto selo for aberto, o sangue dos mártires vai levantar um clamor para Deus, falando: Senhor, faça justiça e vingue a nossa morte, porque nós morremos de maneira inocente, morremos pelo teu nome. Deus vai olhar para eles e vai falar: espera, que ainda mais alguns morrerão, e esses alguns pode ser eu e você. Porque assim como a terra ela vai ser, o povo de Deus vai ser protegido em parte, alguns vão ser martirizados e perseguidos. E você pode ter certeza, quem for martirizado, cara, o galardão no céu vai ser maior. Vai ser um lugar de honra. Amém? Este selo mostra os mártires, ou seja, aqueles que morreram por Deus e por sua palavra. Por exemplo, alguns que foram martirizados, como João Batista, Estevão, os apóstolos, que morreram de forma violenta por causa da palavra do Evangelho, e também todos que morreram na terra por perseguição, por pregarem a palavra de Deus, ou simplesmente por servirem a Jesus. O anticristo perseguirá e matará quantos crentes ele puder durante o seu governo, e todos que morrerem por perseguição, por servirem a Deus, serão feitos mártires no céu. O sexto selo, ele vai se abrir, e a Bíblia fala que nesse sexto selo vai acontecer na terra um terremoto de escala mundial. Há muitos terremotos que já estão acontecendo violentos, não é? Acabei de citar, né, o tsunami, que foi um terremoto que aconteceu no mar, que gerou todas aquelas ondas. Mas a terra nunca passou por um terremoto aonde todas as nações sentiram isso. E vai acontecer uma única vez na abertura do sexto selo.
Este selo mostra um terremoto violento, de proporções mundiais, ou seja, que atingirá o mundo todo ao mesmo tempo. Essa profecia confirma a preocupação atual dos geólogos sobre os movimentos em conjuntos das placas tectônicas. A intensidade do terremoto mundial será tão grande que João chega a dizer que até os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Em Apocalipse 6 está falando isso. Ele viu esse terremoto acontecer em visão. E ele falou, até os montes se moveram e as ilhas se moveram. O sétimo selo, ele vai ser aberto. E o sétimo selo, ele vai ser uma preparação para o julgamento das trombetas. A abertura do sétimo selo dá início ao juízo das 7 trombetas. O silêncio no céu de meia hora se refere ao horror diante dos julgamentos vindouros contra o pecado. João, quando ele viu que o sétimo selo se abriu, o céu ficou em silêncio, porque eles sabiam que terríveis coisas a terra ia passar. Então o sétimo selo é uma preparação para o julgamento. Amém? Agora nós vamos falar, por último, do julgamento das trombetas. Esse julgamento é o segundo dos 3 julgamentos que o Senhor enviará à terra durante o período de tribulação. Esse julgamento das trombetas é limitado a uma terça parte da humanidade, e não em um único lugar geográfico, mas por toda a terra. A terça parte será afetada e haverá fortes indícios de que o povo de Deus será guardado nesse período. E apenas aqueles que não têm o selo de Deus sofrerão com esses julgamentos. Por que a terça parte? Porque na abertura dos selos, 1/4 já foi. A terça parte vai estar sobrevivendo e vai vir sobre essa terça parte. A primeira trombeta, quando ela soar, vai ser enviado do céu uma chuva de saraiva, fogo e sangue. Trata-se de uma chuva de saraiva, que é tipo um granizo, misturado com fogo e sangue que descerá do céu. Esta chuva queimará 1/3 de toda a terra fértil, das árvores e de todas as plantas. Isso vai acontecer. A natureza vai ser afetada. E nós, seres humanos, nós dependemos da natureza. A segunda trombeta, ela vai soar, e João fala que ele viu como se fosse uma montanha de fogo. Entenda uma coisa. Antigamente, não existia telescópio, certo? Eles não conseguiam enxergar um meteoro, eles não conseguiam ter esse discernimento. Então, muitas das visões que os profetas antigos tiveram, eles não conseguiam ter a capacidade de descrever o que iria acontecer. Hoje, com o avanço da ciência, nós entendemos tudo o que eles falam. Daniel, em uma das suas profecias, ele fala que ele viu, sabe, um monstro no céu, que da sua boca saía fogo, e o barulho deles era como as vozes de muitas águas. Ele não conseguiu discernir. Você já assistiu filme de guerra, né? Rambo, esses filmes de guerra? Você já viu um helicóptero, aquele que é para guerra? Como que é o barulho dele? Ele sobrevoando e o fogo saindo ali dos canhões. Foi o que Daniel viu. Mas ele, como queria escrever? Eu vi um helicóptero de guerra e atacando e matando muitas pessoas. Ele não conseguia, ele não tinha capacidade de conhecimento ainda para colocar. João, quando ele viu um negócio vindo, pegando fogo do céu, ele falou: eu estou vendo uma montanha de fogo vindo do céu. E não era uma montanha de fogo. Ele estava vendo um cometa, um meteorito que estava vindo sobre a terra. João usou o termo montanha de fogo para descrever um cometa ou um meteorito que cairá no mar, matando 1/3 da vida marinha e transformará 1/3 da água do mar em sangue e destruirá 1/3 de todas as embarcações. Em Apocalipse está escrito semelhante a isso, a maneira que nós colocamos aqui. Eu coloquei dessa linguagem para você entender, para simplificar, mas lá fala que a terça parte das embarcações, que a terça parte da vida no mar, tudo isso vai acabar por causa dessa montanha de fogo que ele viu cair.
Ao soar da terceira trombeta, vai ser liberada uma estrela chamada Absinto. Então, primeiro ele viu uma montanha, segundo ele viu uma estrela chamada Absinto. É como se fosse então mais um cometa ou um meteorito que cairá na Terra. E ao cair, afetará 1/3 de todas as fontes de águas, tornando-as amargas e venenosas. O nome absinto foi dado por João porque absinto é uma planta amarga que representa o juízo de Deus e a tristeza do homem. E nesse caso, o cometa tornará águas amargas. Muitas pessoas morrerão porque beberão desta água. Sabe como que alguns inimigos eles exterminavam um povoado? Nem sempre era a fio de espada, nem sempre. Tinha nações, tinha povoados que não tinham capacidade, poder bélico para destruir o seu povo vizinho. Sabe como que eles destruíam? Infiltrando e envenenando a água que eles tomavam. Envenenavam os poços, envenenavam as fontes. Aquela população tomava aquela água envenenada e morria. Essa catástrofe que vai vir do céu, que Deus vai permitir e atingir a terra, isso vai envenenar muitas águas que hoje são potáveis. E os homens beberão e morrerão envenenados. Cara, tudo isso está descrito na Bíblia. E a gente olha e pensa, Deus ele parece ser um Deus duro, um Deus ruim, mas não é, queridos. Isso é o juízo de Deus. Sabe, você como pai, quando você está corrigindo, castigando um filho, isso não está falando que você está sendo ruim. Você está ensinando o seu filho. Deus ele vai ter que ensinar a terra. Que eles têm que temer a Deus e obedecer. A quarta trombeta ela vai soar. E quando ela soar, a Bíblia fala que trevas vai ser liberada sobre a terra. Deus fará com que o sol, a lua e as estrelas diminuam a sua luz e calor. No caso do sol, em 1/3. Significa que o dia terá 1/3 a mais de escuridão. E mesmo quando for durante o dia, a luminosidade e o calor do sol serão 1/3 menores. O dia será frio e menos iluminado. Essa atuação, ela pode ocorrer, e provavelmente será isso que vai acontecer, dentro da nossa atmosfera. Deus, para escurecer a terra, para fazer com que isso aconteça, ele não precisa tocar no sol e nas estrelas. Novamente, João colocou dessa maneira porque ele nem sabia sobre a atmosfera, né? Mas algo que os próprios homens poderão gerar através de armas químicas, guerras, explosões, algumas coisas podem fazer com que nevoeiros se levantem e a terra ela fique mais escura. E isso já está declarado que vai acontecer. E esse será o soar da quarta trombeta. A quinta trombeta, a Bíblia fala que vai ser liberado ataques dos gafanhotos de Apolion. E aqui nesse julgamento da quinta trombeta, em Apocalipse capítulo 9, Deus ele começa a liberar também, simultaneamente, alguns ai. São 3 ais, que ele fala ai da terra. 2 ais, eles vão ser liberados durante o soar das trombetas. E um ai, que é o mais terrível, ele vai ser liberado no derramar do cálice das iras do Senhor. Amém? Aqui eu vou só comentar o que está escrito nesses versículos para a gente poder entender, né? Então no capítulo 9, versículo 1 e 2, ali está descrevendo que a estrela que vai cair do céu é provavelmente um anjo que executará o julgamento divino. O poço do abismo é um lugar de aprisionamento dos demônios. É desse lugar que sairá o espírito que agirá no anticristo e também onde Satanás ficará preso por 1000 anos. Eu não sei se você sabe disso. Era para saber. Jesus, quando ele morreu, e antes de ele ressuscitar, a Bíblia fala que ele levou cativo o cativeiro. Ele apareceu para a igreja, apareceu para João, e falou,
eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Deus, ele deu uma autorização para as trevas agir na terra. Mas há muitos demônios de alto poder de destruição que até hoje estão acorrentados no inferno, presos. E no liberar do soar das trombetas, alguns demônios de alto poder de destruição vão ser liberados. Versículo 3 e 5, ele fala que os gafanhotos, então esses gafanhotos, ele está simbolizando a atuação desses demônios. Representam um número de grandes demônios que serão liberados para agir na terra. E haverá na terra intensa atividade demoníaca, perto do fim dos tempos. Eles têm poder de escorpião para causar tormento, dores e grande sofrimento nos homens, mas o seu ataque é destinado contra os ímpios durante um período de 5 meses, e não lhe será permitido atormentar os crentes. Em Apocalipse fala que as pessoas, elas vão estar numa dor, numa angústia tão grande, que eles vão querer morrer, e Deus não vai dar autorização para a morte. Você sabia que a morte é um anjo? Sabia que a morte é um demônio? E Deus não vai dar autorização para a morte tirar essas pessoas da vida. Deus fala, deixa eles sentindo o que eles têm causado desde que a humanidade veio à Terra. Prosseguindo, no versículo 6 fala que a dor provocada por esses gafanhotos demoníacos será tão severa que as pessoas desejarão morrer, mas não lhes será possível. Esse julgamento revela que a iniquidade e a impenitência com toda certeza receberão a retribuição divina. Versículo 7 ao 9 fala que os aspectos dos gafanhotos, a sua aparência, o ruído dos demônios serão aterradores. Suas couraças indicarão que armas humanas não poderá os destruir. Qualquer praga que se levanta contra a humanidade, o ser humano se ajunta para tentar combater. Nós estamos vivenciando isso na prática em relação ao Covid-19. É uma praga. É um vírus que nós não conseguimos enxergar, mas que tem ceifado muitas vidas. E todas as nações estão estudando como combater, como destruir. Quando esses demônios começarem a atormentar a terra, as nações vão se levantar para tentar impedir, mas não vão conseguir. Versículo 11 ao 12, fala que eles serão submissos a um rei e a um anjo que os comandará. O nome desse rei ou anjo é Abaddon, que significa destruição, ou Apolião, que significa destruidor. Então eles estarão sob o domínio desses, como fossem generais que vão estar atuando com autorização de Deus sobre a terra. A sexta trombeta, os 4 anjos liberados. No versículo 14 ao 15 fala que o sexto anjo solta 4 anjos, que devem ser anjos maus, posto que os anjos santos não vivem presos, certo? Os anjos de Deus não vivem presos. Eles não ficam fazendo o que querem. Eles estão sujeitos a Deus e à igreja. Você sabia que os anjos, eles estão à sua disposição? Não é para você ficar orando, Gabriel, não é você não, cara, é o outro Gabriel. Não é, Gabriel, vem aqui, Miguel, vem aqui, vai, faz isso. Não é assim que funciona. Você ora a Deus, você libera a palavra no Espírito, Deus então ele pega essa palavra e fala que ele dá ordem aos seus anjos para trabalhar em favor dos seus ministros. Mas eles não ficam aprisionados. Eles se movem conforme o liberar da palavra de Deus, o liberar da palavra da igreja. Agora os demônios não, eles ficam acorrentados alguns. Versículo 16 ao 19, ali quer dizer, interpretando esse texto, que 200 milhões de cavaleiros, os estudiosos afirmam 2 posições neste versículo, que são 2 teses. Uma é que esses 200 milhões de cavaleiros sejam espíritos demoníacos liberados do abismo.
E a outra tese pode ser 200 milhões de soldados, homens que se levantarão em guerra para destruir muitos povos. Os cavaleiros dessa visão tinham couraça de ferro, assim como os ruídos de carros quando correm ao combate, e da sua boca saía fumaça, fogo e enxofre, que é o que eu falei, que são as armas, né? Um canhão, quando ele está disparando, você vê, o projétil já foi embora, mas você vê o fogo ali e a fumaça. E nesse soar da sexta trombeta, aqui a Bíblia fala que se cumpre o segundo ai. Estes cavaleiros matarão 1/3 da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. Lembra que foi 1/4, foi exterminado na abertura dos selos. Sobrou então 3 partes. Dessas 3 partes, mais uma será exterminada no soar da última trombeta. Da sexta trombeta. Agora só um dado para você entender. Com o julgamento do 4º selo que foi aberto, que nós falamos, 1/4 da população mundial ela vai morrer. Vai sobrar então 3/4 da população. Até o julgamento da sexta trombeta morrerão mais 1/3 da população, daqueles que sobraram até o momento. Ou seja, metade da população mundial morrerá em um período menor do que 7 anos. Nós estamos falando de 4 bilhões de pessoas que vão perder a sua vida nesse período de terror na Terra. Outro dado, para você entender a gravidade daquilo que vai estar acontecendo. A Segunda Guerra Mundial, que até hoje foi registrada como a maior de todas as guerras que aconteceram, por ter acontecido em escala global, ela matou 20 milhões de soldados e 40 milhões de civis. 60 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial, entre o período de 1939 a 1945. Então, em 6 anos, 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. No período dos 7 anos de tribulação, 4 bilhões de pessoas vão perder a sua vida. Você sabe o que quer dizer isso? É como se nesse período a Terra ela estivesse sofrendo 64 vezes a Segunda Guerra Mundial. É muita coisa. Imagine o desespero dos homens. Nós precisamos estar preparados. E a sétima trombeta, as grandes vozes que se ouvirão no céu. Esta trombeta é uma introdução aos novos julgamentos de Deus. Também mostrará o céu comemorando a vitória de Cristo sobre o anticristo. E abrange eventos que se estendem até a volta de Cristo. É o sinal de que a taça da ira de Deus será derramada. Eu acho que você já ouviu falar, você aprendeu, e talvez até hoje você pensa dessa maneira, que a igreja ela vai ser arrebatada antes da vinda do anticristo. Eu aprendi isso. Você sabia que essa teoria ela não tem um respaldo bíblico forte? Essa teoria ela começou a ganhar força quando a Bíblia de Estudo Scofield, que foi a primeira Bíblia de Estudo publicada, começou a ser adquirida pelos pastores, pelos líderes. Não existia uma Bíblia de Estudo antes. E os comentários de Scofield sobre os sinais do tempo, o seu comentário colocou
o arrebatamento antes da manifestação do anticristo. E isso começou a partir do século XVIII a ser propagado no cristianismo e ganhou força. E as pessoas amavam, porque quem não quer viver sabendo que não vai sofrer? Todos nós. Só que o apóstolo Paulo fala assim, que no soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, subirão e depois a igreja ela será arrebatada. Você viu quantas trombetas nós estamos falando aqui? E você viu quando que vai soar a primeira trombeta? A primeira trombeta é o start para a manifestação do anticristo, fazendo acordo de paz e a construção do terceiro templo. E então no período de 7 anos, as outras trombetas vão continuar soando. E o apóstolo Paulo fala, no soar da última. A Bíblia é muito clara sobre o arrebatamento. E é um mecanismo de Satanás fazer a igreja pensar que nós seremos arrebatados antes da manifestação do anticristo. Porque imagine você vivendo uma vida de fé, cheia de fervor, sabe? Com sinceridade de coração, servindo a Deus, buscando a santificação, jejuando, se consagrando, fugindo do pecado. De repente, chega uma notícia: o anticristo veio, ele está aí. O que você vai pensar? Cara, muitos vão ficar confusos. E mantendo essa teoria, ele faz com que a igreja fique despreparada. E como é bom para o inimigo encontrar os seus adversários despreparados. E é por isso que você está aqui hoje, para ser treinado, para aprender que o céu reina e que nós como igreja nós vamos enfrentar tudo isso e vamos ter vitória em nome de Jesus, amém? A semana que vem nós vamos falar sobre o derramar do cálice da ira do Senhor. Nós vamos falar sobre o milênio de Cristo. E depois, na última semana, nós vamos fechar essa série falando do DNA do reino dos céus. Amém? Se levante nessa noite no nome de Jesus.